Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto da disciplina de resistência dos materiais, resolvendo algumas questões referentes ao equilíbrio de corpos rígidos, né? Na verdade, a gente vai dar início a outro assunto que está interligado, né, como já havia falado a vocês, com o assunto de equilíbrio de corpo rígido, que é reações de apoio, né? O cálculo das reações de apoio, que a gente vai dimensionar, ok? Eu vou ensinar vocês alguns métodos de cálculo e a partir embasado com o que a gente tem de aula anterior, né, que a gente teve, a gente vai resolver uns exercícios, ok? O primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é essa viga biapoiada, certo? Com a carga de 10 kN, ok? É importante vocês perceberem que a gente tem as medidas, os tipos de apoio e as cargas, ok? Nesse caso, a carga, certo? Então, como é que o objetivo principal é a gente compreender quais reações de apoio estão atuando nessa estrutura, certo? Então, ó, vamos lá para a nossa aula para a gente ver algumas questões. Lá em equilíbrio de corpo rígido, a gente viu que existe a equação geral da estática, né? O equilíbrio estático. Então, o que é que a gente precisa fazer? Obviamente, utilizar essas equações aqui, ó. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z igual a zero, ok? Nesse caso específico, a gente não tem nenhuma força atuando em z, a gente está no plano bidimensional, ou seja, x e y, certo? Eu vou copiar aqui e jogar para lá para a gente começar a resolver nossas equações, certo? Então, ó, qual o primeiro passo? A gente vai identificar, digamos assim, esses nossos princípios gerais, o que vai nortear a gente, certo? Então, eu tenho aqui que as forças em x tem que ser igual a zero e as forças em y tem que ser igual a zero, ok? O primeiro passo a ser feito é esse. Então, isso aqui é a equação do equilíbrio. A gente precisa sempre manter essa equação como nossa base. Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é identificar os nossos apoios, certo? Na representação, pessoal, voltando para a aula anterior, né? A gente vai ver aqui que existe a questão dos apoios, certo? Do primeiro gênero, do segundo gênero e do terceiro gênero, né? Do primeiro grau, no caso, rolete, segundo grau, o pino, terceiro grau, o engaste, certo? Visualizando lá, pessoal, no nosso exemplo, qual apoio se aplicaria a essas duas situações? Ou seja, o apoio A é igual ao apoio B. Qual dessas situações ele se enquadra? Seria um apoio do primeiro gênero, do segundo ou do terceiro gênero? Vamos verificar aqui, ó. Pela representatividade, né, há um espaço embaixo, né, entre o apoio e a representação, é um apoio do primeiro gênero, do primeiro grau. Ou seja, retomando o que a gente viu no anterior, restringe somente o movimento, que é o movimento vertical nesse caso, ok? Vamos lá. Eu sei que vai restringir o movimento vertical, então eu vou inserir aqui um apoio no sentido vertical, certo? Deixa eu refazer aqui com mais fina. Então, ó, tem um apoio vertical aqui no ponto A e eu tenho obrigatoriamente um apoio vertical aqui no ponto B, certo? Quais são os nomes desse apoio? Geralmente, a gente vai chamar eles das suas respectivas letras, no caso ponto A e B, com o eixo de sentido de travamento, vamos dizer assim, né? Simplificando, o que é que isso quer dizer? Que a gente vai chamar ele de AX ou AY, BX ou BY, certo? Nesse caso, se esse apoio está no ponto A e ele restringe o movimento no eixo Y, a gente vai chamar ele de AY, certo? Nesse outro caso aqui, se ele está no ponto B e restringe o movimento no sentido de Y, a gente vai chamar ele, logicamente, de BY, certo? Então é uma questão de nomenclatura. Outras
Existem diversas outras formas de chamar, mas só para a gente identificar, para ficar mais fácil, a gente está dizendo que esse B, no sentido vertical, vai ser BY, e esse apoio no sentido vertical vai ser AY. Por que, pessoal, eu coloquei essa setinha para cima? Obviamente, eu tenho uma carga atribuída que está com a seta para baixo. No caso, as setinhas são os vetores, que a gente viu lá na nossa primeira aula. Então, se eu tenho esse vetor no sentido para baixo, o que é que o equilíbrio quer dizer? Que eu tenho que anular essas forças, deixar a estrutura estática, sem movimento. Se eu tenho uma força no sentido para baixo, eu tenho o seu somatório de reações no sentido oposto, objetivando zerar essa equação e nosso elemento estrutural não se mover, certo? Eu tenho alguma força aplicada em X? Não tem, por quê? As duas bases, vamos dizer assim, né? Os dois apoios são do primeiro gênero. Se fosse do segundo gênero, um dos dois, haveria a possibilidade sim de aparecer uma reação horizontal. Mas nesse caso não existe, certo? Então, o f de x não vai ser aplicado para a gente. Então, eu posso dizer aqui, obrigatoriamente, que f, trocar a cor aqui, o f de x vai ser obrigatoriamente igual a zero, certo? E com relação ao f de y, eu posso afirmar essa mesma situação? Não. Por quê? Eu tenho diversas forças, né? No caso uma força, e tenho apoios atuando em y. Então eu preciso achar o equilíbrio dessas forças, certo? Eu tenho que fazer justamente essa relação. O que é que eu vou fazer? Em y, no sentido para baixo, eu vou considerar o sinal negativo, né, pela convenção de sinais. E no sentido para cima, eu vou considerar positivo. Então, vou analisar a estrutura aqui da esquerda para a direita, né, que é geralmente como a gente lê. Então, da esquerda para a direita, eu tenho um AY no sentido para cima, então vai ser positivo. Eu tenho mais AY, certo? Eu tenho, analisando nossa estrutura aqui, caminhando, a gente vai encontrar uma força de 10 no sentido para baixo. Então, a gente vai chamar de menos 10 kN. Ok? Caminhando mais um pouquinho na estrutura, a gente vai encontrar outra reação, que é o B, para cima. Então, a gente vai considerar como positivo e chamar de BY. Ok? Vou colocar maiúsculo aqui, BY, no sentido para cima. Acabou minha equação? Não, por quê? Lembre-se de que tudo isso tem que ser igual a zero. Então, devo igualar a zero. Ok? Fazendo só um arranjo, isso aqui é uma equação. A gente tem duas variáveis, né? Variável A e a variável B, e tem um valor real, que é o 10. Organizando essa equação, pessoal, como é que a gente fica? AY mais BY vai ser igual a 10 kN. Concordam comigo? Por quê? Se eu mantenho as incógnitas de um lado da equação, eu não estou mudando sinal. AY continua positivo, BY continua positivo. Anteriormente eu tinha uma força negativa, né, que ela continua sendo negativa, porém, jogando para o outro lado da equação, que é menos, passa com sinal de mais. Então, AY mais BY fica igual a 10, ok? Eu terminei minha questão? Ainda não. Por quê? Aqui eu só encontrei a primeira equação. A equação que nos dá a relação de AY BY. Eu sei que o somatório de AY mais BY tem que dar a força de 10. Isso é lógica. Se eu quero deixar isso estático, parado, o somatório de A e B tem que ser igual a 10, porque A mais B somados igual a 10, quando eu subtrair com 10 vai dar 0, e chega justamente na minha equação do equilíbrio que eu quero, ok? Qual o próximo passo? Retornamos lá para o slide da aula anterior e vemos também que existe a questão da equação dos momentos, certo? Por que essa equação dos momentos vai ser importante? Eu falei para vocês em aulas anteriores que o momento nada mais é do que força vezes a distância. Só que existem algumas regras de sinal com relação a essas forças vezes essas distâncias, ok? Que é o seguinte, sempre que a gente tiver um sentido de rotação positiva, vai ser no sentido anti-horário. Sempre que a gente tiver um sentido de rotação negativa, vai ser no sentido horário, ok? Positivo, anti-horário, negativo, horário. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, eu tenho que
inicialmente, para calcular o momento, pega uma força como um ponto como referência, certo? Nesse caso aqui, eu vou pegar esse ponto A como sendo a minha referência. Então, eu vou fazer uma referenciazinha aqui no ponto A, certo? Então, a gente vai começar aqui. Sempre que é força vezes distância, se eu tenho o AY passando exatamente em cima do ponto A, eu não tenho nenhuma distância, e prestem atenção, pessoal, distância paralela, certo? A esse ponto. Então, a distância vai ser zero. Então, aqui, ó, para vocês compreenderem melhor, vai ficar somatório de momentos em Y, meu MY, os momentos em Y vão ter que ser iguais a zero, certo? Continuando aqui, a gente tem o seguinte, AY vezes zero. Força, o meu A, apesar de ser incógnito, é uma força, AY, vezes zero, por quê? Está exatamente passando em cima do ponto, não há distância paralela para esse meu ponto de referência. E eu sempre tenho que adotar um ponto de referência, ok? Qual a próxima força que eu tenho? Eu tenho aqui a minha força de 10. Então, vamos analisar qual o sentido de rotação dessa força. Essa força, pessoal, tem o seguinte sentido de rotação. Ela vem, o meu vetor está no sentido para baixo, e ela tem uma determinada distância com relação ao meu ponto de referência. E qual o movimento natural de rotação que ela vai fazer? Essa minha setinha vai sair daqui até chegar no meu ponto de referência, certo? Então, qual é o sentido de rotação? Esse sentido de rotação é o sentido horário. Como eu falei para vocês, sentido horário, o sinal é negativo, ok? Então, vamos lá, continuar. Eu tenho AY igual a zero, agora eu vou ter menos 10 vezes qual a distância entre a aplicação de força e o ponto de aplicação, 2 metros, certo? 10 km vezes 2 metros, menos 10 vezes 2, ok? Então, eu já descobri minha segunda parte da equação. AY vezes 0, menos 10 vezes 2. A última força que falta a gente designar aqui é a força BY, certo? Então, vamos primeiro analisar o sentido de rotação. Qual o sentido de rotação do meu BY? Ele vai partir daqui e vai tentar chegar no ponto A. Então, ó, ele vai ter esse sentido de rotação. Esse sentido, como vocês podem observar, é o sentido anti-horário. E o sentido anti-horário, pessoal, a gente falou que é positivo. Ok? Então, escrevendo a equação, a gente vai ter essa parte como sendo mais BY vezes o deslocamento. Quanto é a minha distância, pessoal? De B até o ponto A. É 4 metros? Não. É 4 mais 2. 6 metros. A distância do meu ponto B para o ponto de aplicação A. Então, vai ser BY vezes 6. Ok? Deixa eu organizar aqui. BY vezes 6. A minha equação acabou, pessoal? Ainda não. Por quê? Tudo isso tem que ser igual a zero, como demonstrado aqui, certo? Então, eu vou igualar a minha equação a zero. Igual a zero, ok? Percebam, pessoal, que agora eu tenho duas equações, certo? E eu tenho duas incógnitas. Então, algebricamente, eu consigo identificar quanto é que vale cada uma dessas, fazendo substituição de equações. Ou seja, eu tenho que AY mais BY é igual a 10. Isso é uma verdade imutável, né? A gente explicou aqui inicialmente pelas forças verticais, que isso é verdade. E através da equação dos momentos, né? Momento, força vezes distância, a gente tem aqui que o meu A, a força de 10 e o B, aplicados na mesma equação, segue esse padrão, que é igual a zero. A gente vai reorganizar essa equação e a gente vai ver que tem como a gente descobrir essas duas incógnitas, que é o objetivo dessa resolução de equação, ok? Continuando, a gente tem o seguinte,
AY vezes 0, pessoal, é 0. Então, AY não existe. É riscado aqui da nossa equação. O que é que a gente fica? Menos 10 vezes 2, mais BY vezes 6. Ok? Isso sim igual a 0. Já terminou por aqui? Não. Tem algumas simplificações que dá para a gente fazer. Como é que a gente vai fazer? Menos 10 vezes 2, menos 20. Certo? Mais meu BY vezes 6. Isso tudo igual a 0. Tem como a gente melhorar isso aqui? Tem. Tem como a gente descobrir o valor dessa incógnita? Tem sim, porque a gente só tem um valor desconhecido, que é o BY. Certo? Então tem como a gente descobrir quanto é o valor dele. A gente vai passar menos 20 para o outro lado da equação. Vai ficar mais 20. E vai ficar desse lado somente com o BY vezes 6. Igual, anteriormente era menos 20, a gente passa para o outro lado da igualdade com o sinal oposto, mais 20, certo? E, continuando aqui a resolução da nossa equação, se eu tenho BY multiplicando 6, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, certo? Então, fica BY igual a 20 dividido por 6, certo? Então, quanto é que dá esse resultado aqui, pessoal? BY vai ser igual a 20 dividido por 6. Fazendo aqui as contas, 20 dividido por 6 dá igual a 3,3, certo? Então, voltou. Então, BY está aqui, 20 dividido por 6. Então, quanto é que vale BY, pessoal? BY vale igual a 20 dividido por 6, 3,33, certo? Kilonewtons. Depois eu vou explicar a vocês por que está em kilonewtons aqui, certo? Então a gente já encontrou o primeiro valor da nossa incógnita, que é uma força BY, 3,33. Tem como a gente achar o valor de A? Tem, porque a gente tem outra equação. A gente sabe que a equação é AY mais BY igual a 10. Então, fazendo a substituição, já que a gente encontrou agora, através da equação de momento, que BY equivale a 3,33, a gente pode substituir nessa primeira equação e encontrar o valor de A, certo? Então, ó, AY mais, ao invés de BY, vou colocar o 3,33. 3,33 kN igual a 10 kN. Tem como a gente descobrir o valor de A? Tem, porque ela é a única incógnita. Então fica AY igual 10 kN menos, né, que já está mais 3,33, quando eu passo para o outro lado da igualdade, vai com o sinal de menos. Menos 3,33 kN, certo? Então, qual o próximo passo? Fazer a subtração e encontrar o valor de AY. AY vai ser igual a 10 menos 3,33, certo? Quanto é 10 menos 3,33? 6,67, ok? Kilonewtons. Então, pessoal, agora sim está finalizada a nossa questão. A gente achou quem é o valor de AY e o valor de BY. Esses valores estão corretos? Sim. Por quê? Lembram que na equação do equilíbrio estático, os valores somados têm que dar igual a zero? Então, vou colocar até de vermelho essa observação. Se eu tenho aqui, pessoal, AY, que eu vou chamar ele aqui agora de 6,67. Se eu tenho aqui 6,67 igual ao meu valor de AY, e em BY eu tenho 3,33, então percebam que se eu somar 6,67 mais 3,33, vai dar exatamente 10, que 10 é a força oposta, certo? Então, é exatamente o valor desse apoio, se fosse uma simplificação para a estrutura. Esse apoio estaria recebendo uma carga de 6,67 kN, uma intensidade maior,
do que esse outro apoio que estaria recebendo somente uma carga de 3,33 kN, certo? Esse é um exemplo de resolução. Eu vou passar mais uns 2 exemplos para vocês responderem e espero que vocês tenham compreendido essa parte, certo? Retornem o vídeo, assistam pausadamente e me procurem em caso de qualquer dúvida, ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até nossa próxima aula.